Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é Jean Genton e vamos ver aqui hoje 3 questões de raciocínio lógico sobre o assunto de tautologia. Vamos ver um método para estar resolvendo essas questões de forma bem rápida, sem precisar usar as tabelas verdade. Então, se você já se interessou, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. E aqui na questão nós temos o seguinte: considerando P e Q duas proposições quaisquer, assinale a alternativa que representa, logicamente, uma tautologia. Então aqui, para quem não lembra, a tautologia é quando a proposição, a tabela verdade dela, no final dá tudo verdadeiro. Tá? Deu tudo verdadeiro no final da tautologia. E como que a gente resolve uma questão dessa daqui? A forma padrão da gente fazer é você pegar cada item desse daqui, cada proposição composta e fazer a tabela verdade dela. Se no final der tudo verdade, ela é a tautologia. Se não der, não é. Só que fazendo assim, além de dar muito trabalho, você perde muito tempo na prova. Então, qual é uma forma mais rápida de fazer? A tautologia ela só pode dar verdade, ela não pode dar falso. Então, o que a gente faz? A gente pega o item e diz que ele é falso. Se ele aceitar ser falso, não é tautologia. A tautologia não pode dar falso. Se ele não aceitar ser falso, ou seja, se ele der uma contradição, então ele é a tautologia, que daí ele não aceita ser falso, ele só pode ser verdadeiro. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui. O item A, nós temos a proposição não P, E, aqui é o símbolozinho do E, P. E aí vamos fazer isso, vamos dizer que isso aqui é falso, tá? O valor final disso aqui vai ser falso. Para o E ser falso, tem que ser pelo menos um deles tem que ser falso, tá bem? Então vamos dizer aqui, que não P é falso e P é verdadeiro. No E, um falso dá falso. Então essa frase aqui no final é falsa. Agora vamos analisar se isso aqui der alguma contradição. O P é verdadeiro. O não P é falso. Pode ser? Pode ser, né, gente? Se o P é verdadeiro, é lógico que o não P vai ser falso. Então não deu nenhuma contradição. Então essa proposição aqui, ela aceitou ser falsa numa boa. Ela não deu contradição. Então ela não é a tautologia que a gente está buscando. Também? Então o item A não é. Agora vamos ver o item B. O item B a gente tem não P. Agora E, não Q. Então de novo, é o E. E a gente vai ter que atribuir o valor falso aqui. Vamos ver se isso aqui ela aceita ser falsa. De novo, pelo menos um deles tem que ser falso. Então vamos dizer aqui de novo. O não P é falso e o Q é verdadeiro. No final isso aqui dá falso. E aí, se o não P for falso e o não Q for verdadeiro, pode ser? Pode ser, não dá nenhuma contradição, né? Na verdade não tem nenhuma relação entre P e Q aqui. Então o não P pode ser falso e o não Q pode ser verdadeiro tranquilamente. Então essa frase aqui ela pode ser falsa sim. E se ela pode ser falsa, ela não é uma tautologia. Então o item B também não é. Vamos ver agora o item C. O item C nós temos agora P e Q. Aí nós temos aqui um C então. Então CP e Q, então P ou Q. Tá bem? Então esse aqui é o símbolozinho do E, esse aqui é o símbolozinho do OU. E aqui a gente tem um C então. E agora nós temos que negar isso daqui. Vamos dizer que isso aqui é falso. O que a gente está negando aqui é esse conectivo aqui, o se então, tá? E o se então, ele só vai ser falso quando a primeira proposição aqui for verdadeira e a segunda for falsa, tá bem? Então nós temos o seguinte, esse parênteses inteiro aqui, ele tem que dar verdade. E para o E da verdade, o que tem que acontecer? Só tem uma possibilidade para o E dar verdadeiro. Essa aqui tem que ser verdade e essa aqui tem que ser verdade. Ou seja, P verdadeiro e Q verdadeiro. Agora, para esse parênteses aqui é o OU, tá vendo? E aí a gente tem que dizer que esse parênteses inteiro aqui é falso. Para o OU ser falso, o que tem que acontecer? Só tem uma possibilidade também. O P tem que ser falso e o Q tem que ser falso. E aí vamos ver se deu contradição. Aqui a gente tem que o P é verdadeiro e aqui a gente tem que o P é falso. Pode isso? Pode o P ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo? Não pode, né? Contradição. Mesma coisa o Q. Aqui o Q é verdadeiro e aqui o Q é falso. Também não pode ser. Então, essa proposição aqui, ela deu uma contradição. Ou seja, ela não aceita ser falsa. Se ela não aceita ser falsa, ela só pode ser verdadeira. E se ela só pode ser verdadeira, quer dizer que ela é a tautologia que a gente está buscando. Então, a resposta certa aqui, item C. Beleza? Então, é isso que a gente faz. A gente pega cada item aqui e vai testando. Atribui valor falso a ele. Se ele aceitar ser falso, se não der contradição, não é tautologia. Se você chegar no item aqui, você diz que ele é falso,
e ele deu uma contradição, quer dizer que ele é a tautologia que a gente está buscando. Ok? E aqui na questão 2, a gente tem o seguinte, ó, considere a seguinte proposição. Neste concurso, Pedro será aprovado ou ele não será aprovado. Analisando segundo a lógica, essa afirmação é um exemplo claro de... E a gente tem os itens aqui, ó, e no item E a gente tem tautologia. Então, eu já vou fazer um teste e ver se isso aqui é uma tautologia, tá? Então, neste concurso aqui, ó, o Pedro será aprovado. Pedro será aprovado, eu vou chamar de proposição P. E Pedro não será aprovado, vai ser o não P. E o conectivo aqui, ó, ele é o ou. Então, o conectivo aqui, ó, é o ou. Então, essa proposição fica P ou não P. E aí, para testar se isso aqui é uma tautologia, eu vou dizer que isso aqui é falso, tá? Então, vou ver se isso aqui vai dar com contradição. Para o ou ser falso, só tem uma possibilidade. Esse tem que ser falso e esse tem que ser falso, tá? Não existe outra possibilidade do ou dar falso. Tem que ser assim. E agora pode, pessoal, o P ser falso e o não P ser falso? Ou seja, o P ser falso e a negação dele também ser falso? Não, né? Se o P é falso, a negação dele tinha que ser verdadeiro. Então, se deu aqui, ó, falso e falso, quer dizer que isso aqui é uma contradição. E se deu contradição, significa que essa proposição aqui, ó, ela não aceita ser falso. Ou seja, ela só pode ser verdadeira. Se essa proposição aqui ela só aceita a verdade, significa que ela é uma tautologia. Então, a resposta certa aqui, ó, item E. Beleza? A gente já matou rapidão aqui a questão. E vamos ver aqui agora a questão 3. Então, seja aqui, ó, o tiozinho, o chapeuzinho e a flechinha. Os símbolos, respectivamente, das seguintes operações lógicas. A negação, a conjunção, ou seja, o e a condicional, o se então. Considere as proposições P, Q e R a seguir. Então, temos aqui as proposições P, Q e R, que são dadas aqui. A alternativa que apresenta somente proposições tautológicas é... Então, a gente tem que ver aqui, ó, quais delas são tautologia. Então, vamos aqui, ó. Tautologia só pode ser verdade. Então, vou começar dizendo aqui, ó, que a proposição P, que é se P, então, não P, então Q. Vamos dizer que ela é falsa, tá bem? Vamos ver o que acontece. Dizer que isso aqui é falso. Para esse se então aqui, ó, que esse se então aqui de fora, tá? Para esse se então aqui ser falso, significa que só tem uma possibilidade. A primeira posição tem que ser verdadeira e a segunda aqui, ó, tem que ser falsa, tá? Para o se então ser falso, só pode ser a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Agora esse parênteses todo aqui, ó, tem que ser falso, tá bem? E qual que é a operação aqui no parênteses? Ó? É o se então também. Para esse se então aqui ser falso, significa que esse primeiro aqui, ó, é verdade e esse segundo aqui é falso, tá bem? E agora, olha só, vamos ver se isso aqui deu alguma contradição. Aqui a gente tem que o P é verdade. E aqui está dizendo que o não P também é verdade. Pode isso? Não, né? Se o P é verdade, o não P tinha que ser falso. Você está dando aqui, ó, P é verdade e não P é verdade. Isso aqui é uma contradição, ou seja, essa proposição aqui, ó, ela não aceita ser falsa. Ela só pode ser verdadeira. Portanto, a proposição P aqui, ó, ela é tautologia. Então, essa aqui é. Vou colocar aqui, sim. Essa aqui é tautologia. Vamos ver agora, aqui a proposição Q. A proposição Q a gente tem aqui, ó, não P e P e não Q. Então, de novo, vamos dizer que essa proposição aqui, ó, ela é falsa e vamos ver o que acontece. O valor falso. Para o E ser falso, tem que ser pelo menos um deles tem que ser falso, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, que esse daqui é falso e eu vou dizer que esse daqui é verdade, tá? O parênteses aqui é verdadeiro. Agora, a gente tem aqui, ó, um E aqui dentro, né? Para o E ser verdadeiro, aqui tem que acontecer. Esse tem que ser verdadeiro e esse tem que ser verdadeiro. Agora, vamos ver se isso aqui aceitou ser falso. Aqui a gente tem não P falso. Aqui a gente tem o P verdadeiro. Se o P é verdade, o não P é falso? Sim, né? Se o P é verdade, o não P é falso. E aí o não Q só tem ele pode ser tranquilamente verdadeiro. Então, essa proposição aqui, ó, não deu nenhuma contradição. Ela aceitou tranquilamente ser falsa. Se essa proposição aqui, ó, ela aceita o valor falso, significa que ela não é uma tautologia. Porque a tautologia não pode aceitar ser falso. Então, a proposição aqui ó, não é. Por enquanto, só P que é. Vamos ver agora aqui se a R é também tautologia. Então, a proposição R, a gente tem aqui, ó, negação de P e não P.
Aqui fica mais fácil o seguinte, a gente tem que lembrar lá de negação. Negação do E, ó, o que a gente faz? Está negando a proposição E. A gente nega a primeira, então isso aqui é a mesma coisa, ó, que negar a primeira, ou seja, não P. Nega a segunda, aí quando nega a segunda, some uma negação, fica só P. E aí a gente troca aqui, ó, o E pelo O. Então essa negação aqui desse parênteses aqui, ó, do P, E, não P, é a mesma coisa então que não P ou P, tá? A gente tem que lembrar aqui lá de negação. Então vou trabalhar aqui agora com essa negação aqui, ó. E vamos dizer que isso aqui é falso, tá bem? Vou atribuir o valor falso aqui e vamos ver o que acontece. Para o ou ser falso, só pode ser aqui, ó, falso e falso. Não tem outra possibilidade, tá? Ele só pode ser falso e falso. E agora vamos ver o que acontece, ó. Se o P é falso, o não P pode ser falso? Não, né? Se o P é falso, o não P tinha que ser verdadeiro. Então aqui eu já deu uma contradição. Se deu contradição, significa que isso aqui é sim uma tautologia. Ou seja, ele não aceita ser falso, ele só pode ser verdadeiro. Então ele é sim uma tautologia. Ok? Então aqui a gente tem que a proposição P e R são tautologias e a proposição Q não é tautologia. Então a resposta certa aqui, ó, é P e R. Quando a gente tem P e R aqui, ó, P e R, letra B. Então letra B aqui, ó, a resposta certa. Mas, então, esse pessoal, a nossa aula acabou aqui. E eu espero que vocês tenham entendido, então, esse método aqui para resolver questões de tautologia. E comentem aí embaixo também qual outro assunto de lógica proposicional vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Então, até a nossa próxima aula. Fui!